Antes que você tente mais uma ferramenta para parar de procrastinar, preste atenção nesse vídeo. A gente pensa na procrastinação como um problema real, quando na verdade ele é um sintoma de um problema real. A procrastinação é como a dor de cabeça. Existem mais razões para dor de cabeça do que você pode imaginar. Desde ter simplesmente se esquecido de beber água até tumores e sangramento no cérebro. E cada um desses problemas deve ser tratado de maneira diferente. Você pode tomar um comprimido para aplacar a dor ali naquele momento, mas a menos que você entenda e realmente resolva o problema que está causando aquela dor, qualquer alívio vai ser temporário. Não dá para curar um tumor no cérebro com analgésico, né? Da mesma forma, há um zilhão de razões pelas quais você procrastina. E assim como o analgésico é suficiente só para amenizar uma simples dor de cabeça, esses hacks de produtividade, eles também servem só para um problema pontual. Se você tiver uma coisa muito mais séria que tá fazendo com que você procrastine, isso aí não vai te ajudar. Se o seu problema com a procrastinação for recorrente, for crônico, tá na hora de se aprofundar e descobrir qual é a razão pela qual você tá procrastinando e tratar a causa. E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nada, porque eu posto aqui toda semana. Vamos pro vídeo. Então, por que você procrastina? Simplificando, a procrastinação ela é uma forma de fuga. Os nossos cérebros estão programados para evitar a dor e buscar o prazer. Então, sempre vai haver essa busca pelo prazer e fuga da dor, fuga de fazer algo que seja desconfortável. E na maioria das vezes, as coisas que vão trazer resultados a longo prazo são desconfortáveis de se fazer agora. Então, por exemplo, ir à academia é algo desconfortável e você não vê o resultado ali a curto prazo, você só vai ver a longo prazo. Então, o seu cérebro ele não conecta aquilo, ele não entende aquilo como algo benéfico, por ser desconfortável. E esse exemplo a gente pode usar também para comer de maneira mais saudável, trabalhar em alguma coisa que você não vai ter o resultado imediato também. É um outro ponto em que a gente costuma procrastinar pelo mesmo motivo, pela busca pelo prazer e fuga da dor. Agora, nem todas as dores são a mesma coisa. Por exemplo, a gente até aceita fazer algo desagradável, desde que o resultado daquele algo desagradável venha logo. E a maneira como você define qual dor vale a pena e o que é prazeroso é uma coisa muito pessoal, é muito sua. Ou seja, o que pode ser prazeroso para mim pode não ser para você e o que pode ser doloroso para mim pode não ser para você. Então, por que você procrastina é uma pergunta que somente você pode responder. E para te ajudar a ter mais clareza para que você possa responder essa pergunta, eu considerei a minha experiência pessoal, analisei a experiência de outras pessoas e fiz uma lista dos maiores motivos pelos quais as pessoas procrastinam. E tem um dito muito famoso do Bruce Lee que eu gosto muito de citar: absorva o que for útil, rejeite o que for inútil, acrescente o que é especificamente seu. O homem, criador individual, é sempre mais importante que qualquer estilo ou sistema estabelecido. E o que ele queria dizer com isso é: toda vez que você vê algum conteúdo, aproveite aquilo que serve para você ou que não serve para você, você simplesmente descarte, não feche os olhos para tudo que está ao seu redor. Use aquilo que você acha que vai ser útil para você. E se você tiver alguma coisa a acrescentar a essa lista, coloca aqui nos comentários pra gente. Então vamos nos aprofundar. O primeiro item que eu coloquei aqui nessa lista foi que você procrastina aquilo que você não quer fazer. Essas geralmente são as coisas que você acha que não vão ser recompensadas. Ou seja, o esforço e o estresse parece que não valem a pena para você, ou que a recompensa está tão longe que você não consegue vê-la ainda. Também pode ser as tarefas que não correspondem aos seus objetivos, aos seus sonhos, aos seus valores, às coisas que você quer para sua vida. Também se inclui aí qualquer coisa daquele projeto que você concordou só para não dizer não. Muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de dizer não. Então, alguém te propõe fazer alguma coisa, você tem dificuldade de dizer não, você tem dificuldade de dizer não, e aí você acaba concordando com aquilo ali, mas você não quer realmente fazer, e a tendência é você procrastinar na hora de realmente fazer aquilo ali. Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui é o de não ir à academia, porque você não gosta de ir à academia e aí você não vê o resultado ali a curto prazo. Então, o seu cérebro acaba te convencendo de que aquilo ali não vale a pena e você acaba procrastinando e não indo à academia. A solução para isso aqui, eu proponho que você faça a pergunta para você mesmo: eu posso obter
obter esse mesmo resultado, eu posso obter o mesmo benefício sem ter que fazer essa coisa? Porque qualquer coisa que não agregue valor e alegria à sua vida realmente deve ser eliminada, se você tiver a opção de eliminar aquilo ali. Você não vai contribuir com nada para sua vida, você não vai agregar em nada, então tecnicamente você deveria realmente eliminar. O exemplo da academia, né? Um bom exemplo. Se você realmente detesta ir à academia, uma coisa que você não quer fazer, tem alguma outra coisa que você pode fazer para movimentar o seu corpo e que você goste mais, como por exemplo dançar, caminhar um pouco mais rápido, enfim, alguma coisa que você goste de fazer com o seu corpo, que você vá se movimentar, mas que não precisa necessariamente ser ir à academia ou treinar como muita gente faz, né? Que tem gente que parece que quer conseguir quebrar uma noz entre as pernas. Então, se você não tem a intenção de servir no exército de Israel, talvez a academia daquela maneira não seja para você, mas talvez até alguns outros exercícios físicos você consiga fazer. Não é porque todo mundo à sua volta tá fazendo as coisas daquela maneira que você tem que fazer exatamente do jeito que tá todo mundo fazendo. Como dizia sua mãe quando você era criança, você não é todo mundo. E quanto às tarefas e os compromissos que infelizmente você não vai poder se esquivar, por exemplo, a tal coisa lá que você concordou em fazer no seu trabalho que agora você não quer fazer, se você não pode se esquivar daquela tarefa, comece desde agora a trabalhar na tua cabeça que você precisa ser adulto e fazer o que precisa ser feito. Mas como eu sei que isso é mais fácil falar do que fazer, o que pode te ajudar é o seguinte: tente sempre ver o lado positivo de fazer aquela tarefa, mesmo que você tenha que procurar muito. Deve haver algo ali naquela experiência que você pode se beneficiar com aquilo, que você possa se convencer de que aquilo vai ser bom de ser feito. Se você for capaz de enquadrar aquela tarefa em algo que vai te beneficiar no futuro, pode te ajudar a se motivar para fazer aquilo que precisa ser feito. E se nada ajudar, se você realmente não conseguir encontrar nada de bom que pode acontecer com você por você concluir aquela tarefa, imagine o alívio que você vai sentir depois que você terminar de fazer. E use esse alívio como a recompensa. O próximo item aqui dessa lista são as coisas que você quer fazer, mas pelos motivos errados. Por que queremos fazer algo importa tanto quanto o que fazemos. Se você for movido por medo, culpa, vergonha, toda a experiência vai ser contaminada pela negatividade. E essa negatividade, ela pode diminuir os seus esforços porque você não gosta do processo ou do resultado. Digamos que você queira ir para academia e queira emagrecer porque você odeia a sua aparência. Toda vez que você vai à academia, você vai se lembrar do quanto você não gosta do seu corpo, você vai se comparar com as outras pessoas que estão lá na academia, que estão com um corpo muito melhor do que o seu. Aquilo ali vai parecer como uma punição para você. Isso vai acabar corroendo a sua vontade de ir à academia e mais cedo ou mais tarde você vai acabar parando de ir de uma vez e achando que exercício físico não é pra você, que você detesta qualquer tipo de exercício físico sem ter nem mesmo tentado outras coisas. Qual é a solução que eu proponho aqui? Se você tá procrastinando pra fazer as coisas que você acha que você quer fazer, verifique com você mesmo pra saber por que você quer fazer essas coisas em primeiro lugar. Você pode dessa maneira reformular as suas metas para que elas sejam impulsionadas pela positividade e pelos benefícios que aquilo vai trazer para você. Por exemplo, você pode reformular as suas metas de emagrecimento dessa maneira. Você quer emagrecer porque isso vai fazer você ficar mais em forma. Você quer dar o exemplo certo para os seus filhos. Você quer cuidar melhor do seu corpo porque você se ama e você quer o melhor para você. Você quer ser capaz de ultrapassar seus limites e ver até onde você consegue ir fisicamente. Reenquadrar essa situação de maneira que te motive pela positividade vai te ajudar a continuar com seus esforços mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Aí tem o próximo item, que são as coisas que você quer fazer pelos motivos certos, mas você pode ter a intenção certa e motivação interna. Mas mesmo assim você não consegue parar de procrastinar para fazer aquilo que você quer fazer. Por que então? A primeira coisa que eu quero mencionar aqui é o fato de que pode ser que você esteja segurando demais, mais do que aquilo que você consegue carregar. Ou seja, você tá sobrecarregado e não sabe nem por onde começar. Gente, você se sentir sobrecarregado, desamparado, quando você tá entrando aí em territórios desconhecidos ou coisas muito grandes,
grandes que você quer realizar, é super natural. Por exemplo, digamos que o seu objetivo seja começar um blog ou um canal do YouTube. Você pode não saber como e por onde começar. Tudo vai parecer novo e até assustador, desde você escolher um nicho até escrever roteiros ou escrever os artigos para o blog, filmar, aprender a editar, enfim, todas essas coisas aí que envolvem ou você ter um blog ou você ter um canal no YouTube ou ambos. E nesse processo pode ser que você até desista da ideia por não ter confiança na sua capacidade de dar conta do que você precisa fazer. A solução que eu proponho aqui, a primeira coisa que eu sugiro é você buscar ajuda. É você conversar com alguém que já esteve no seu lugar, que já passou por isso. Eu acho que essa seria a forma mais rápida de progredir. É como você ter um mapa. Quando você olha para uma pessoa que já passou por aquilo que você está começando a passar agora e você busca entender quais foram os caminhos pelos quais ela passou, o que ela tentou, o que deu certo para ela, o que não deu certo, é realmente como você construir, você desenhar um mapa para que você possa seguir ali. Se eu pudesse escolher só um conselho, seria esse, mas tem mais. E se você não conhece uma pessoa que já tenha passado por isso, se você não conhece pessoalmente, busque outros meios. Gente, hoje não tem escassez de informação. Você pode fazer um curso, até cursos gratuitos, você pode buscar vídeos no YouTube, você pode buscar artigos, ler a respeito, comprar livros, enfim. Busque informação. Um outro conselho que eu acho que é super importante, que você precisa se lembrar. Tente trabalhar em um problema por vez. Esse negócio de você ser multitarefa, gente, isso é mito. Ninguém consegue realmente ser multitarefa. Isso aí é um mito. Busque sempre trabalhar em um problema de cada vez, se possível. E divida esse processo em pedaços pequenos, de micro tarefas. Assim vai ficar mais fácil de você executar o que você precisa. E o mais importante aqui, você não precisa ter tudo pronto antes de você começar. Muitas pessoas procrastinam para começar alguma coisa grande, um projeto, alguma coisa que elas sonham fazer, porque elas acham que elas têm que ter tudo pronto para elas começarem. Tira isso da sua cabeça. Você precisa ter na sua cabeça os seus primeiros passos, quais são os primeiros passos que você vai dar, e aí conforme você vai avançando, os próximos passos vão surgindo. Você só precisa realmente começar, e aí o impulso vai fazer o resto. Por exemplo, se você está aí lutando para escrever um artigo, as suas micro tarefas, elas podem ser buscar uma imagem que te inspire, pesquisar outros artigos que tenham a ver com aquilo que você quer escrever, salvar esses arquivos para referência, começar a fazer um esboço daquilo que você vai fazer. Você não precisa sentar e escrever o artigo inteiro, você pode fazer aqueles bullet points sobre o que você quer abordar ali no artigo. Essas micro tarefas, elas têm um poder imenso de reduzir o estresse de lidar com problemas grandes. Um outro problema aqui que pode estar acontecendo é que pode ser que você não realmente acredite que você é capaz de fazer aquilo. Digamos que o seu objetivo seja correr uma maratona, mas apesar de você tentar várias vezes, o máximo que você consegue é 15 minutos. Não é que você não seja capaz de evoluir a ponto de um dia correr a maratona, mas é que você não realmente acredita que você é capaz de chegar a esse ponto um dia. O seu cérebro, ele fica meio que zombando da sua capacidade de ser um corredor. Ali na sua cabeça, você fica repassando aquele diálogo interno o tempo todo falando pra você que você é ridículo de pensar isso, que você nunca vai conseguir correr aquilo tudo, que as pessoas vão pensar que você é um ridículo por você estar querendo aquilo ali. E qual é a solução que eu proponho aqui? Se você deseja alcançar alguma coisa, isso para qualquer coisa na sua vida, primeiro você precisa acreditar que você é capaz. E se você não for capaz agora, você pode aprender a ser capaz. Sempre que essa voz ficar ali na tua cabeça te falando que você não é capaz, ou falando aquelas coisas ruins pra você, tente entender da onde que essa voz vem. Será que isso era alguém muito próximo a você quando você era criança, que te falava que você não era capaz de fazer as coisas? Será que é isso? Quando a gente era criança, a gente ouvia muita coisa que a gente internalizou sem se dar conta. Muitas das coisas que a gente acredita hoje com relação a nós mesmos, com relação ao mundo, são coisas que a gente ouviu quando a gente era criança e que não necessariamente são certas, não necessariamente são a verdade. Aquelas pessoas que falaram aquelas coisas estavam enganadas, ou falaram de brincadeira e a gente não encarou como brincadeira, ou elas falaram sem pensar e a gente acabou internalizando aquilo. Essas vozes na sua cabeça muitas vezes são as vozes dessas pessoas te desencorajando. Então, quando você se lembra da onde essas vozes vieram, é mais fácil de você identificar e de você desmentir essas vozes. Se você não aprender a desafiar essa crença de que você
não é capaz de fazer as coisas que você quer fazer, você vai falhar antes mesmo de começar. E em vez de você ficar acreditando nessas vozes que te dizem que você não é capaz, busque entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver para que você seja capaz de fazer aquilo. E lembre-se, você nunca pode ser mais do que pensa que pode ser. E citando Bruce Lee aqui de novo. Se você acreditar que uma coisa é impossível, você a tornará impossível. Você tem medo do fracasso. Ficar fixando os olhos somente no troféu pode te atrapalhar. Quando a recompensa do sucesso é muito grande e é muito importante para você, pode ser que o seu medo do fracasso seja muito maior também. E principalmente, se você for uma pessoa que precisa agradar os outros, precisa da aprovação dos outros, e esse fracasso terá testemunhas. E aí você fica com medo de não fazer um trabalho que vai corresponder às expectativas das outras pessoas, você tem medo de passar vergonha, você tem medo do que as pessoas vão dizer. Isso aí também serve o exemplo do canal no YouTube. Tem muita gente que não consegue começar um canal no YouTube por medo do que as pessoas vão falar. A solução aqui que eu proponho: entenda o seguinte, nada nessa vida é garantido e o sucesso não é exceção. Em vez de você ficar perdendo o seu sono e a sua energia se preocupando com o futuro, tente gastar, investir essa energia na única coisa que você tem controle, o seu esforço. A perfeição, ela é um mito, ela não existe. Então para com essa vontade de ser perfeito e de ser aceito por todo mundo, porque ninguém é aceito por todo mundo. Por melhor que você seja, sempre vai ter alguém que vai te criticar, nem que seja lá na cabeça da pessoa, sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. Pare de querer viver pra agradar as outras pessoas, comece a viver pra você e faça alguma coisa, faça qualquer coisa, mas faça. Uma outra coisa aqui é que pode ser que você tenha medo do sucesso. E aí você pode estar pensando assim, mas medo do sucesso? Quem que vai ter medo de sucesso? Eu quero mais sucesso mesmo. Mas vai fazer sentido quando você entender de onde vem esse medo. A sua ideia de si mesmo determina muito os seus pensamentos e ações. Você geralmente só faz aquilo que você acredita que você é capaz de fazer. E com isso você também tem estimativas do que você merece alcançar. E esse você é a imagem de si mesmo que você carrega na sua mente. Infelizmente, existem muitas autocrenças limitantes que a gente carrega na nossa mente. E a gente acaba não desafiando essas crenças, até porque muitas vezes a gente nem se dá conta delas. E essas crenças envolvem também quem a gente é, ou seja, essa autocrença. Pode ser que você realmente sonhe em se tornar algo grande, em ter muito sucesso, mas nunca realmente acredita que merece esse sucesso. Sabe aquela coisa de pensar que, isso não é pra mim? E aí, quando existe uma possibilidade real de você atingir esses objetivos, ou de você crescer mais na vida, essa oportunidade ela acaba entrando em conflito com aquilo que você acredita. E aí é quando você vê pessoas que acabam não fazendo coisas que poderiam melhorar tanto a vida delas, porque lá no fundo elas têm aquela crença de que talvez aquilo ali não seja pra elas. Ou seja, aquele sucesso não é pra elas. E aí você acaba desistindo daquilo e evitando fazer, procrastinando. A solução aqui: se você não pode fazer mais do que aquilo que acredita que pode, você acaba só conseguindo aquilo que acha que merece. Qual é a causa disso tudo? São essas crenças que você tem, de que você merece muito pouco. Então, agora você precisa começar a desafiar essas crenças. Você merece tudo o que deseja e está disposto a pagar. Comece a se treinar a acreditar nisso e não deixe que essas dúvidas e essas crenças te atrapalhem. E o último aqui é a ansiedade. A ansiedade é uma coisa natural para situações estressantes e esse estresse, ele também é natural quando a gente está fazendo uma coisa nova ou uma coisa que a gente tenha medo de fazer. E esse nível de estresse, ele vai variar de pessoa para pessoa, e o nível de ansiedade também, ele vai variar de pessoa para pessoa. E como estamos programados para evitar esses sentimentos desagradáveis, tendemos a evitar coisas que nos deixam ansiosos. Portanto, a procrastinação, ela é uma estratégia de enfrentamento muito comum para as pessoas que sofrem de ansiedade. Evitar um cenário estressante melhora a ansiedade temporariamente, mas acaba aumentando esse estresse a longo prazo. Isso alimenta o estado de ansiedade, o que vai te jogar num ciclo vicioso de evitação e ansiedade. Um comportamento que a gente pode notar é quando você começa a evitar as tarefas mais simples, por exemplo, lavar a louça. E aí você começa a se estressar porque você está preocupado com tarefas inacabadas
inacabadas. E aí depois você se critica por esse comportamento porque você acabou perdendo tempo. Qual é a solução que eu proponho aqui? Se esse é você, uma das coisas que eu recomendo é que você busque ajuda profissional. A terapia pode te ajudar a aprender a controlar esse estresse e essa ansiedade com estratégias mais saudáveis. E assim as coisas vão melhorar para você. Então, resumindo aqui, a procrastinação crônica costuma ser um sintoma de um problema maior. Existem inúmeras razões para você procrastinar. Não é preguiça, não é falta de autocontrole porque você não consegue fazer aquilo que você precisa fazer. Ok, às vezes a gente sente preguiça e a gente realmente quer ficar no Netflix, mas em geral, quando você tem a procrastinação crônica, não é isso. Se você quer parar de procrastinar, comece se perguntando por que você procrastina, se dedique em resolver a raiz do problema e você vai se surpreender com a rapidez com que você vai conseguir começar a fazer as coisas que você precisa fazer. E se você procrastina até nas coisas mais simples, isso pode ser um transtorno de ansiedade. E nesse caso pode ser que você precise buscar ajuda profissional para que você tenha uma estratégias mais saudáveis para você lidar com isso e voltar aos trilhos. E se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desse vídeo aqui também, que eu falo sobre mitos e fatos com relação à saúde mental. E se você ainda é novo aqui no canal, se inscreva e seja muito, muito bem-vindo. E por hoje é isso. Bye!